Saúdo a todos com a paz do Senhor. Amém. Gostaria de dizer que estou muito feliz em poder ter uma oportunidade em homenagem à minha tia Lúcia. Que Deus continue lhe abençoando, tia. E eu gostaria de ler lá no livro de Marcos, capítulo 6, do 46 até o 52. Depois de se despedir dos discípulos, Jesus subiu um monte a fim de orar ali. Quando chegou a noite, o barco estava no meio do lago e Jesus estava em terra, sozinho. Ele viu que os discípulos estavam remando com dificuldade, porque o vento soprava contra eles. Já de madrugada, entre as 3 e as 6 horas, Jesus foi até lá, andando em cima da água, e ia passar adiante deles. Quando viram Jesus andando em cima da água, os discípulos pensaram que ele era um fantasma e começaram a gritar. Todos ficaram apavorados com o que viram, mas logo Jesus falou com eles dizendo: "Coragem, sou eu, não tenham medo." Aí subiu no barco com eles e o vento se acalmou. Os discípulos estavam completamente apavorados, é que a mente deles estava fechada e eles não tinham entendido o milagre dos pães. Então, eu gostaria de recitar uma poesia chamada Andando sobre o Mar. Seu autor foi Mário Barreto França. Depois que o Salvador deixou a multidão a contemplar dos pães a multiplicação, subiu ao monte e, ali, ficou a contemplar a beleza do céu e a poesia do mar, sentindo o coração pulsando confortado pelo grande milagre há pouco realizado, sabendo que o fizera apenas pelo amor que sempre dedicara ao pobre pecador, fazendo reflorir na paz e na alegria a vida que murchava a dor de cada dia, e fazendo brotar numa festa de rosas os tristes corações e as almas dolorosas. E foi talvez ali, naquela solidão, que Jesus recitou a mais doce oração. Caía tarde, ao longe um barco navegava. Soprava a ventania, o mar se revoltava e as ondas a rolar ameaçadoramente pareciam querer tragá-lo de repente. Os discípulos seus estavam lá, coitados, pelo negro terror da morte, dominados. Pescadores leais, homens do mar, como eram. Diante da tempestade, eles logo souberam que já não lhes restava mais leve esperança. Tudo estava perdido, a não ser que a bonança, por milagre de Deus, não tardasse demais. E Jesus, que do monte os contemplava em ais, moveu-se de piedade e veio, devagar, leve como a virtude, andando sobre o mar. Quadro maravilhoso aquele, quadro lindo, que o tempo consagrou com seu valor infindo. Nem as famosas mãos dos grandes escultores, nem o gênio dos mais afamados pintores poderiam gravar no mármore ou na tela aquela aparição divinamente bela. O céu encapelado, o céu a lampejar, e Jesus muito leve, andando sobre o mar. No seu medo, porém, os discípulos veem apenas um fantasma ali surgido além. Mas tal como a bonança esplendorosa e pura, a voz do Salvador soou-lhes com doçura. Não tem mais, que sou eu, tende ânimo, porque o Pai, que tudo sabe, o Pai, que tudo vê, sentiu a vossa angústia, ouviu a vossa oração e vos mandou, por mim, a sua redenção. Então Pedro exclamou: "Se és tu, ó mestre amigo, se és tu mesmo, Senhor, manda-me ter contigo." E ele lhe disse: "Vem." Pedro seguiu, mas logo, vacilando, gritou: "Senhor, eis que me afogo, ó salva-me, Senhor." E o mestre o segurou e muito paternal e calmo lhe falou: "Por que tu duvidaste, homem de pouca fé? Tem ânimo, levanta-te e firma-te de pé. Pois aquele que crê e é salvo pela graça pode ordenar ao vento e a tempestade passa." E entrando ambos no barco, o mar ficou sereno, como a própria expressão do Nazareno.
O céu torna-se azul, cessou do vento açoite, e a lua que ao surgir com o esplendor da noite, era a coroa astral de Deus no firmamento, e o símbolo de luz do Novo Testamento. Os discípulos vão agradecidamente, no íntimo, elevando aos céus a prece ardente. Libertos afinal do peso das agruras, aprendendo do Mestre a luz das Escrituras, as mais belas lições e os conselhos mais sábios, sentidos corações, sem mágoas, nem ressábios, claros como o esplendor balsâmico do luar, leves como Jesus andando sobre o mar. A poesia termina aqui. Meus irmãos, a vida de tia Lúcia foi cheia de perigos e coisas, como a vida de qualquer um, e ela está firme até aqui, até hoje, porque o mar, representa a nossa vida cheia de perigos, ela estava lá, como Pedro, e muitas vezes afundou, mas Jesus estava lá com ela. Ele cuidou dela desde que ela nasceu e está com ela até hoje. E se ela algum dia afundar ou ficar temerosa, Jesus vai ajudar ela e Ele está com ela. Eu louvo a Deus pela sua vida, tia Lúcia. Quando meu avô falou que a senhora recitava poesias, eu fiquei muito feliz por ter herdado da senhora este dom que Deus me deu. Eu agradeço a Deus pela sua vida, agradeço a oportunidade. Deus abençoe.